para mim, comida, eu acho que o mais legal é tu tirar da terra e preparar comida. É isso que eu gosto. O que as propriedades rurais têm como tarefa, a agricultura tem tarefa, é fornecer alimento para as pessoas. Não posso chegar no teu prato, com licença, vou botar um pouquinho de veneno antes que tu coma. Não, tu quer um alimento limpo e saudável. Olá, pois é, não se pode botar veneno no que se come, porque tem que ser um alimento rico e saudável. Essa era para ser uma máxima, mas infelizmente não é. Segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o brasileiro consome aí 5 litros de veneno por ano por causa dos agrotóxicos que estão na lavoura. A produção do Brasil chega a 70% dos alimentos com agrotóxicos, que é o maior do mundo, o maior índice do mundo. Sobre esse assunto eu converso aqui no estúdio com a professora Dalva Sofia Susch, que é engenheira agrônoma e professora aqui da Univale. Obrigado pela sua presença, professora. Professora, são dados alarmantes, né? 70% do que se consome no Brasil de alimentos que vem do campo tem agrotóxico, né? Isso para a saúde é complicado, já chamou a atenção do INCA, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária também. Como se lida com isso, professora? Voltamos aos tempos dos nossos avós para poder comer melhor, professora? Com certeza, né? Nada justifica o uso do veneno, né? Nunca justificou, dentro do meu ponto de vista, e felizmente também de muitos agrônomos, né? Essa constante de usar venenos nunca foi uma prática. E sempre também se incentivou a agricultura orgânica. Hoje ela está novamente vindo exatamente com força, porque se sabe que os venenos são prejudiciais, nada justifica. E a produção orgânica ela é viável sim, né? Tanto em pequena, média e grande propriedade. Ela tem suas implicações, ela também tem tecnologias que foram desenvolvidas durante todos esses anos. Não é voltar ao tempo dos nossos avós ou bisavós. É, na verdade, produzir alimento saudável com aquilo que nós temos de recursos de insumos. E não sermos mais dependentes da indústria química, que é o grande problema dos agrotóxicos, é que eles monopolizam, eles são os donos da semente, o dono do veneno, o dono da farmácia, né? Então eles fecham essa cadeia e eles não querem perder esse território. Né? É um território que dá muito dinheiro na realidade, né? Convencer o agricultor de que ele precisa usar o veneno na lavoura, né? Que na verdade essas indústrias, elas na verdade trabalharam muito junto com a extensão rural durante muitos anos para introduzir essa metodologia que era a agricultura convencional, que é a convencional, e que foi chamada de Revolução Verde, né? Que de verde não tinha nada, destruiu o verde, na verdade. E nós devemos, na verdade, trabalhar com orgânico porque nós trabalhamos com a vida, né? E nós temos o direito de uma alimentação saudável, de um planeta saudável. Então, e a agricultura orgânica é possível. O Brasil tem muitos exemplos de grandes produtores e já existem em todos os lugares hoje surgem. Nós temos feiras, produtores pequenos que estão se convertendo. É uma pena que só quando ocorre uma grande crise na família ou uma doença faz as pessoas abandonarem o convencional para voltarem a migrar para o orgânico. Pois essa é uma questão que a senhora falou que é interessante. Nossa equipe foi até Nova Trento, onde os produtores rurais estão trocando a lavoura de fumo, onde se usa muito veneno, né, pela agricultura orgânica. E um dos depoimentos de um dos senhores que trocou a lavoura de fumo para produzir uva orgânica foi exatamente isso, a saúde, né, dele. E a saúde dos filhos dele, que já estavam deixando o campo porque estavam doentes com tanto veneno, não queriam mais trabalhar nessa produção. Então, isso que é interessante também, preservar a saúde do consumidor e do agricultor também, claro, né, professora? No momento que eu sinto o cheiro do veneno, ele está me intoxicando, né? Imagina que o produtor lida com isso constantemente e aplica, muitas vezes até recebi uma orientação de aplicar preventivamente, sem ser necessário. Então, realmente as doses de veneno são... E se nós
consumimos 5 litros por ano de veneno sem sermos produtores, nós urbanos consumimos isso, né? Com alimento que vem, imagina a quantidade de veneno que essas pessoas do campo estão sendo contaminadas constantemente, diariamente, né? Como que um grande cinturão verde, né? Por exemplo, aqui em Itajaí, nós temos produtores de hortaliça, eles vão fazer essa troca, né? Como que vai preparar o terreno para, de uma certa forma, depois começar a produzir alimento orgânico, professora? Bem, a agricultura orgânica, ela se baseia em 3 elementos fundamentais, que nós chamamos dos 3 M's, que é a matéria orgânica, os minerais do solo e os micro-organismos. Né? A conversão de uma propriedade convencional para uma orgânica, ela inicialmente deve trabalhar com o preparo dos seus compostos, que é o composto orgânico, que é um biofertilizante que pode ser líquido, e principalmente ativar novamente a vida do solo, porque o solo é vivo. Ele tem milhões de bactérias, fungos, actomicetos, né, que trabalham totalmente, eles interagem constantemente, é uma dinâmica constante. É a vida do solo que vai me dar vida e biodiversidade em cima do solo. E o bom da agricultura orgânica é que ela usa os insumos que ela tem no lugar. Ela não é dependente da agropecuária. E esse é o grande entrave que as pessoas, que a indústria força e cria grandes mitos, que é impossível transformar uma área que usou veneno durante 30 anos em produção orgânica. E nós sabemos e temos dados que em 2 anos eu limpo uma propriedade só com o uso de compostos orgânicos, com microbiologia, né? Então isso é possível e não dá tanto trabalho assim. Agora, professora, tudo pode se produzir organicamente? Sim. Todo tipo de... A agricultura sempre foi orgânica, antes de aparecer essa máquina da química e da fertilização química. Né? A fertilização química, ela queima os micro-organismos do solo, ela destrói a microbiologia. É a microbiologia que se alimenta da matéria orgânica, cresce suas populações e traz dos minerais, da nossa rocha matriz, do solo, os minerais para a planta. Existe sempre uma simbiose, existe uma gleba uma quantidade muito grande de micro-organismos na volta das raízes das plantas que auxiliam ela na absorção dos alimentos. Né? E o que a química faz é destruir isso, é queimar, né? Botar cal, queimar, revirar o solo. Aquele micro-organismo que habitava o solo abaixo é jogado para cima, é queimado com o sol, outro, né? Então toda a maneira de trabalhar, o orgânico ele cobre o solo, ele revira pouco. Mas tudo pode ser produzido, com certeza. Imagina o que isso não faz no nosso organismo, né? Para o INCA ter esse cálculo aí de 5 litros, o equivalente a 1 galão de 5 litros de veneno por ano que cada brasileiro toma, é muita coisa, né, professora? É muita coisa. Por isso que a incidência de câncer está cada vez maior, né? 70% dos alimentos produzidos no campo são usados agrotóxicos neles, né? Então, é muita coisa, né, professora? Sim, é muito. Agora, professora, na realidade, quando a gente vê nas feiras aqui, a Univale promove essa feira solidária que tem na Praia Brava, que tem aqui às quartas-feiras também atrás do museu, próximo à Praça do Camelódromo, ali, né? Os agricultores vêm e a gente percebe ali que são alimentos orgânicos mesmo e tal. Sim. Existe aí os selos, né? As empresas que classificam, que dão o selo de garantia também. Isso também é preciso tomar esse cuidado, né? Ver que assim, são alimentos orgânicos mesmo. Dá para detectar se é alimento orgânico ou não, professora? A grosso modo, teoricamente, não, só olhando não posso te dizer se é um orgânico ou não. Até porque os orgânicos têm que ser tão bonitos e vistosos quanto qualquer outro. Uma vez era aquele mito que o orgânico era menor, era pequeno, não era muito, né, não era bem formado, as cenouras eram pequenininhas. Então, na verdade, isso é uma produção talvez orgânica não bem conduzida, né? Mas se eu consumir um produto, comprar um produto numa feira orgânica e chegar em casa e na hora de deixá-lo na geladeira, ele ficar com aquelas mesmas manchas negras que fica uma cenoura de supermercado, provavelmente ele não é orgânico, né? É uma pena que esteja agora já se criando essa indústria, que eu, na verdade, não compartilho da ideia da certificação. Porque existe uma coisa chamada ética. E se eu trabalho com a vida e com a saúde, eu não preciso provar e ser certificada, né, de que isso é orgânico.
a outra empresa coloca o veneno na minha mesa e não precisa de certificação, nem precisa de controle de consumo. Né? Não tem um rótulo, na realidade. Não tem nenhum né? tipo de rótulo. Que Quanto tem veneno vem ali, né? E agora, inclusive, estão querendo tirar o tedo transgênico dos alimentos, que é uma outra afronta. A nós, cidadãos que consumimos o alimento, não vamos ter o direito de saber se aquele alimento tem ou não tem, ou veio de uma semente transgênica. Né? Eu acho que nós temos, na verdade, consumir... As nossas feiras têm produtores orgânicos, né? Eles são orgânicos. A gente tem que estimular esse produtor, confiar nele, né? Porque ele que está me trazendo o meu alimento. Né? Então, eu acho que a gente tem que voltar a ter o trabalho de confiança, né? Estimulando as feiras para que eles cresçam e para que esse produto volte a ter os preços acessíveis também, porque também a questão da orgânica às vezes ela se torna um pouco mais cara do que o convencional, mas não justifica, porque o bom orgânico produz o seu insumo em casa, recicla os seus materiais, ele deveria ser inclusive mais em conta, mais barato. E também não tem essa dependência da agropecuária, da né? agropecuária, ele né? não terá a conta na agropecuária. Né? Ele não vai ter essa conta, né? Essa conta ele não vai ter, então ele teria que ser mais barato. Tá certo, professora. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com a professora Dalva a respeito do que é bom aí para a saúde, né? E também de como evitar aí também esses alimentos carregados de veneno. A gente viu aí os dados que 70% dos alimentos produzidos no Brasil, principalmente os alimentos do campo, hortaliças e tudo mais, estão aí com 70% aí, de veneno. Muitos têm um índice, mas a média é essa aí mesmo. A alface, a beterraba, o pepino, tudo isso aí já foi levantado pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estão carregados de veneno. A gente volta em instantes. Olá, o Painel Univale está de volta. Hoje nós estamos falando sobre agrotóxico, mas revertendo essa situação para saber como se produz alimentos aí sem agrotóxico. O Brasil aí é o campeão de produzir alimentos com agrotóxico. Eu converso aqui no estúdio com a professora Dalva Sushi, que é a engenheira agrônoma aqui da Universidade do Vale do Itajaí. Professora, a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto que a senhora tem que é bastante interessante, que é o Jardim Comestível. Mas antes de falar com a senhora sobre esse assunto, eu queria fazer uma pergunta que o nosso cinegrafista Fábio Muniz fez antes do início do programa, Sim. que é sobre como chegar em casa e desintoxicar esse alimento produzido com agrotóxico. Isso é possível, professora, amenizar essa quantidade de veneno? Uma das formas a gente pode lavar, podemos usar o bicarbonato de sódio, uma colherinha numa vasilha com água para lavar, porque ao menos a parte exterior do vegetal é limpo. Se pode usar também com suco de limão, né? Um pouco de vinagre na água. Existem várias formulazinhas assim para se limpar. Mas a gente tem que também ter muito claro que essa limpeza é só externa, né? Todo o agrotóxico que entrou na planta, que aquele alimento absorveu, está ali dentro. A gente vai comer ele igual. Não fica só por fora. Isso é um mito, né? Que fica só por fora. O agrotóxico ele é absorvido pela nossa pele, né? Tanto que os produtores, quando aplicam, eles são intoxicados, né? Mesmo estando totalmente cobertos, eles são intoxicados, né? E o alimento está intoxicado, ele já vem da lavoura assim, né? Agora, tem uns dados aqui, professora, da Anvisa, né, que apontam aí que, por exemplo, 92% dos pimentões que foram estudados pela Anvisa para fazer um levantamento que foi publicado, né, são contaminados. O morango, 63%, o pepino, 57%, a alface 54%, a cenoura 49%, o abacaxi já com 32%, a beterraba com 32% e o mamão com 30%. Eu achei estranho aqui que não apareceu nesse levantamento o tomate também, que é bastante deve ser 100%. contaminado. 100% e nem apareceu, né, não, estou brincando, deve ser 100%. E agora esses dados são alarmantes também, né, professora? São. Vindo da agência oficial do governo, né? Claro que fizeram os testes, até porque a população já cobra muito, né? Isso já está na mídia, todo mundo sabe que o veneno... E eu parto do princípio, veneno é veneno, né? Não importa. Então, o veneno a gente tem que ter muito cuidado, devia ter um controle absoluto sobre o uso dele. E a gente sabe que um produtor aplicou
e logo em seguida tem uma infestação, ele vai aplicar de novo, ele nem sequer respeita os prazos de carência. Tem produtores que estão aplicando veneno e estão colhendo no dia seguinte, quando na verdade deveria ter no mínimo um prazo de carência, né? Então essas coisas todas são bem complicadas. Agora a senhora acredita que o governo federal tem vontade de acabar, de incentivar o Ministério da Agricultura? Tem vontade? Existem projetos, professora, pelo seu conhecimento? Olha, é que assim, ó, na verdade isso é um grande negócio, né? No momento que o nosso Estado apoia o agronegócio, ele apoia a toda essa máquina, porque eles são totalmente, é tudo um mesmo pacote. Quando eles tentam tirar o T do transgênico, eles estão favorecendo a esse grande negócio e essas grandes indústrias, né? São elas que pressionam. Né? Muitas pesquisas em empresas são financiadas pelas empresas do agronegócio, né? Por essa máquina. Monsanto, Syngenta, Bayer, BASF, né? Elas dominam esse mercado. São muito poderosas, é muito difícil e tem um poderio e um poder econômico muito forte, de sedução, para aqueles que acreditam que o dinheiro é o melhor. Para quem acredita que a saúde é melhor, com certeza, sem chance. A gente falou a gente falou dos alimentos dos vegetais, né? Mas os alimentos de origem animal também tem uma sobrecarga aí de veneno também, principalmente o frango, onde a gente já viu vários vídeos, né, na televisão. Né? É que tudo isso é a mesma mentalidade da indústria, né? A lavoura se transformou numa indústria, né? E a produção animal também. E existe produção animal orgânica tanto quanto, porque na verdade numa propriedade tu não tem só uma coisa, né? O orgânico as pessoas na sua propriedade têm galinhas, têm porcos, tem a vaquinha, né? Tem toda essa integração, na verdade tem que haver toda essa integração. Agora, professora, como é que é esse projeto do Jardim Comestível? A gente já tem um exemplo que a senhora já deve ter conhecimento lá da Revolução dos Baldinhos, onde são distribuídos baldinhos lá na favela Chico Mendes, na comunidade, para as pessoas colocarem o alimento orgânico ali, o resto transformar em adubo e plantar as coisas para colher depois, né? Os alimentos para colher depois. É a mesma coisa esse seu projeto Jardim Comestível? Não, ele é diferente, mas assim, esse projeto dos baldinhos é um projeto fantástico, né? Muito legal, que tem um trabalho social muito forte. Era matéria orgânica que ficava despejada, trazendo uma série de vetores e uma série de problemas. E essa ideia de dar baldinhos e desses baldinhos distribuir, fazer toda essa troca, né, fez, eu acho que uma diferença muito grande nessa comunidade, né, e os idealizadores desse projeto, né, estão de parabéns e é um projeto que está de vento em popa. Na verdade, dentro da Univale a gente tem um projeto parecido, que é inspirado nos baldinhos, que nós coletamos agora todos os nossos resíduos, né? Nós já havíamos comentado aqui. Eu recolho todos os orgânicos do campus, dos restaurantes, e ele é feito uma compostagem dele e ele retorna aos nossos jardins. E aí dentro desse nosso espaço de jardinagem eu tenho alguns canteiros aqui na frente que nós chamamos de jardins comestíveis, que eles têm também, tem flores, tem hortaliças, tem temperos, né? Então é para tentar resgatar um pouco essa nossa identidade, que se eu produzir meu alimento, né, e ele pode ser num jardim, né, só que esse jardim também é comestível. Inclusive tem muitas flores que são comestíveis, né? Hoje se sabe, a gastronomia trabalha, arruma pratos, mas muitas dessas flores são comestíveis. Então esse projeto, eu tenho alguns canteiros aqui, mas também tenho levado esse projeto em nome, né, da Univale para outros lugares e outras cidades com um grande sucesso. A gente vê como se fosse numa cidadezinha do interior. Por exemplo, esses dias eu fui a Águas Mornas e vi realmente aqueles jardins na frente a casa da vovó mesmo, com flores, dálias, mas com pés de tomate também, é isso, professora? É isso mesmo, essa é a proposta. E isso é muito, muito atual. No mundo inteiro faz isso. As pessoas estão trocando os jardins das suas casas para colocar as hortas comestíveis, né, os jardins comestíveis. Elas estão se apropriando de espaços públicos, né, de terrenos abandonados. E nós também estamos nesse movimento, porque eu acho que eu tenho certeza que o meu alimento é orgânico se eu plantei ele. Né? Agora nos apartamentos, né? Existia um projeto, não sei se existe mais aqui em Balneário Camboriú, que incentivava as pessoas a cultivar também hortinhas em apartamentos. É possível, professora? Claro que sim.
E é possível também organicamente, desde que o teu substrato, o teu composto seja orgânico, tu pode em floreiras, em vasos, ter uma série de ervas, temperos, os tomatinhos, cereja se pode produzir perfeitamente, assim como uma série de coisas. Só que é importante que esse espaço tenha que ter sol, né? Eu não posso, as hortaliças e verduras tal, necessitam do sol. Né? Não posso imaginar que eu vou colocar dentro do apartamento num espaço fechado. Né? Então tem alguns limitantes. Também tem uma sacada, com né? sacada, tem que cuidar também os ventos muito fortes. A gente mora na beira da praia, né? Tem a questão da maresia, do sal. Mas sempre é possível alguma coisa. Quando a pessoa gosta de verde, gosta de plantas, ela consegue cultivar, porque ela cuida, ela tem um cuidado, né? E é fácil fazer a compostagem, professora? Essa compostagem que nós fizemos é fácil de fazer? Sim, só realmente com terra e... Na verdade, nós trabalhamos um tipo... A nossa compostagem se chama bokashi. Então, nós incorporamos alguns elementos a mais. Então, eu coleto, por exemplo, todos os resíduos orgânicos, né? Nós colocamos terra, eu agrego casca de arroz carbonizada, que é aquela cinza de casca de arroz, que nós temos muita produção de arroz na Redondeza, então é fácil de conseguir. E coloco pó de rocha, porque é na rocha matriz que estão os nutrientes. E como os meus resíduos orgânicos que eu tenho dos restaurantes provavelmente são de uma cultura convencional, ela tem resíduos de agrotóxicos e tal, eu decomponho eles, mas eu tenho que incrementar muito a minha microbiologia, né? Então, na verdade, eu trabalho também com um biofertilizante que é feito à base de esterco de vaca, né? Então, eu tenho, na verdade, aí os micro-organismos que vão atuar na minha compostagem. Mas mesmo assim, o processo é simples e fácil de fazer. Claro que ele implica alguns cuidados, como tudo. Agora, se a dona de casa quiser começar uma hortinha hoje lá no quintal da casa dela, ela pode... começar compostando de uma forma mais simples, né? Uma técnica bem interessante é dela pegar um baldinho, como se fosse o seu baldinho, ela corta todo o fundo do baldinho e ela pode colocar ali na terra diretamente, enterrado uns 10 centímetros, né? Vai colocando ali o seu resíduo da cozinha e tapa com terra ou com folhas e deixa fechadinha a tampa, até encher. Na verdade, o que ela vai fazer? Ela vai atrair as minhocas e uma série de micro-organismos do solo, os nativos daquele lugar, que vão começar a decompor aquela matéria orgânica. E quando, depois de uns 2, 3 meses, ela retira o baldinho, aquele material está totalmente decomposto, ela já incorpora no terreno. É uma forma que não dá trabalho, que é fácil, né? É uma forma bem interessante de se fazer. Claro, não é para quem mora em apartamento. Daí, em apartamento seria uma outra forma. Aí, na verdade, tem que ter no mínimo umas 2 caixas com furinhos, onde tu vai colocando e depositando o material, esperando que processe, né? E o pó de rocha que a senhora falou é fácil de encontrar no mercado, professora? Existem muitas empresas especializadas, né? Quanto maior número de rochas que fazem parte do meu pó de rocha, mais rico ele é em nutrientes. Mas se eu não tiver essa disponibilidade, eu posso pegar pó de brita, a brita que a gente compra pó de brita para trabalhar na construção civil, tu peneira e tu vai ver que forma um pozinho. Então esse pozinho também já tem uma série de nutrientes que podem ser incorporados. O solo é rico em nutrientes, né? Então ele também já tem, mas a gente incrementa mais para não ter problema. E é incrível que os nossos jardins praticamente não tem nenhum problema de praga, nem de insetos assim de forma prejudicial, porque eles têm saúde. E uma planta saudável, ela não é vulnerável, né, à infestação de pragas, doenças e outros patógenos ou fungos. Mas é uma máquina, né? Quanto mais eu desequilibro e desestruturo o solo, mais doente vai ser minha planta. É como nós, né? Se eu não me alimento bem e não cuido da saúde, vou ser mais suscetível a uma enfermidade, a um resfriado, a uma doença qualquer. Bacana essa ideia, essa corrente, né, de produzir o próprio alimento, né? Com Isso certeza. é interessante mesmo, né, professora? Legal. E é fácil também, né? Fácil. Hoje em dia, assim, as mudinhas são baratas. Sim, né? Você pode comprar, depois a troca, depois que se entra numa cadeia, se começa a se trocar sementes, um fez mudas e já 2 mudas, então existe toda uma troca muito gostosa, assim. E podemos eliminar esses índices Com certeza. tão negativos, né, professora? Tá certo, professora. Muito obrigado aí pelas suas informações e pela sua presença aqui no Painel Univale. Obrigado, professora. Sempre bom falar sobre isso e as pessoas em casa também precisam saber, né? Sobre as alternativas também, né? Claro. De uma alimentação saudável. Bom, muito obrigada pela oportunidade, né? Mas eu acredito no orgânico muito e sou totalmente contra os venenos. Eles são totalmente desnecessários, né? Tá certo. Acreditamos na vida.
Tá certo. Obrigado, professora. O Painel Univale fica por aqui para você. Um ótimo fim de semana e até semana que vem.